O livro Maestria, por Robert Greene, é um livro bem interessante porque ele avalia de uma forma bem específica quais foram os pontos em comum que fizeram pessoas normais a virarem grandes mestres. Nesse caso, por exemplo, avaliando a vida de Leonardo da Vinci, Charles Darwin ou até de Thomas Edison, tentando entender quais foram as escolhas que eles tomaram, quais foram os caminhos escolhidos, qual era a mentalidade que eles tinham de aprendizado para alcançar o pináculo da área que eles escolheram atuar. O Robert Greene, ele identificou duas grandes áreas. Todos esses mestres seguiam as suas inclinações naturais e eles sempre tiveram muita fé no processo em si e na evolução. Para ilustrar esse lado de seguir as suas inclinações naturais, eu vou trazer aqui a história do Einstein. Quando ele era criança, um fato que marcou muito a vida dele foi quando ele recebeu do pai de presente uma bússola. E a bússola, apesar de pra gente parecer um dispositivo super simples, para ele quando criança foi algo que intrigou e fascinou muito ele. Só dele saber que existia uma força magnética invisível que fazia aquela agulha de metal se mover, fez com que, desde aquele momento até o decorrer de toda a vida dele, ele se dedicasse a tentar identificar forças invisíveis do universo, forças que as pessoas talvez não conhecessem. E a segunda e mais importante mentalidade é manter fé e foco no processo. Parece algo muito simples, mas ao mesmo tempo é uma das coisas mais difíceis de ser alcançadas. Tenta lembrar quantas pessoas que você conhece que tentaram se dedicar a algum projeto, algum empreendimento e acabaram desistindo antes da hora. Ou porque tinham medo, ou porque estavam com impaciência de esperar pelos resultados, ou porque não acreditavam nelas mesmas, né? Isso, se você for ver, acontece de uma forma muito comum, porque a gente está tão focado em atingir um determinado resultado, e esse resultado está tão lá no futuro que a gente esquece de focar no momento, de curtir cada etapa de aprendizado e acaba se frustrando. Se você assistiu a revisão do livro Fora de Série do Malcolm Gladwell, você já deve saber que para você atingir um nível profissional em qualquer atividade que você se dedique, são necessárias 10.000 horas de prática. Então, se você não aprender a realmente curtir o momento e entender que cada etapa dessa é fundamental para chegar até lá, você nunca vai conseguir dedicar todo esse tempo. Bom, agora você já sabendo que o tempo de dedicação para alcançar essa maestria é grande, o livro ele dá 3 estratégias para que durante esse período você maximize e potencialize todo o seu potencial de aprendizado. A primeira estratégia é continue expandindo seus horizontes. E basicamente, quando você começa a ler mais livros, a abrir sua mente para novas ideias, conhecer pessoas diferentes, mais ampla vai ser essa base de conhecimento e quanto mais conhecimento você tiver, mais difícil vai ser você de entrar numa zona de conforto e se sentir confortável com o que você já sabe. Você vai sempre querer saber mais. Isso vai acabar incentivando seus próprios processos criativos lá na frente. Você imagina, se você tem um arcabouço de diversas ideias que você já leu no passado, essas ideias eventualmente vão acabar influenciando para que você acabe criando as suas próprias ideias lá na frente. Então essa base é fundamental. A segunda estratégia é reverta-se para uma sensação de inferioridade. O que isso quer dizer de uma forma geral? Vou trazer uma história aqui bem simples do passado que vai te ajudar a entender o que eu quero dizer com isso. Existe uma tribo indígena brasileira que fala uma língua chamada Pirahã, que por muito tempo foi considerada pelos maiores linguistas do mundo como um dos maiores desafios em termos de decifragem de línguas que já existiu. E até os anos 70, todos esses linguistas falharam em conseguir decifrar a língua, justamente porque a língua Pirahã, ela foge dos padrões de outras línguas tradicionais. E aí, um linguista chamado Daniel Everett veio ao Brasil e ele resolveu ter uma abordagem um pouquinho diferente dos outros linguistas. Ao invés de vir e só olhar de fora a tribo, ele resolveu olhar a tribo de dentro. Ele resolveu fazer parte da própria tribo como se ele fosse uma criança. E morou na tribo por um tempo super considerável, fazendo tudo o que a tribo fazia. Caçava junto com a tribo, fazia todos os rituais religiosos, comia junto com eles, de uma forma que a atenção dele ficou tão aguçada, tão perceptiva, que ele realmente conseguiu entender a língua em seus mínimos detalhes. Então essa abordagem de inferioridade não é com o sentido de você se sentir menor, mas simplesmente você ter a humildade de que você também está aprendendo, que você tem muito a ver e justamente por isso você precisa ampliar a sua mentalidade para conseguir absorver algo em sua totalidade. E a terceira e última estratégia é mova-se na direção da dor e da resistência. Basicamente essa é uma estratégia para tentar contrapor uma tendência natural que o ser humano tem de entrar numa zona de conforto quando aprende alguma habilidade. Só para te dar um exemplo, eu treinei por muito tempo judô.
E sempre que você aprendia um golpe com o lado direito do seu corpo, o sensei ou o professor já fazia você treinar também com o lado esquerdo, que era o lado que você não tem tanto conforto. Ao constantemente tentar treinar suas deficiências, você treina sua mente para sempre buscar e ter prazer em encarar novos desafios. E quanto mais prazer você tem em encarar novos desafios, você aumenta a sua capacidade em aprender por si só. Porque você está desafiando sua mente a dedicar um nível de atenção muito maior do que ela está normalmente acostumada a fazer. Bom, pessoal, essas foram as ideias-chave que eu retirei do livro Maestria, mas eu já digo que lendo esse livro na íntegra, clicando no link da descrição, você vai obter vários outros insights e ver várias outras estratégias de como potencializar o seu aprendizado. E é isso aí. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de inscrever-se para receber os próximos vídeos. Eu agradeço de novo por sua atenção e sua visualização, e a gente se vê em breve na próxima semana. Obrigado e um abração.